Talks.com. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Júnior ABC, está no ar mais um Quartas 9. Programa de hoje a gente vai conversar aqui com o Vitor, um mochileiro que está lá na Tbilisi agora. Dá umas 7 horas, né? A gente estava vendo aí de fuso. Seja bem-vindo, Vitão. Boa noite, cara. Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui batendo um papo com você. Show! E faz quanto tempo que você está na estrada aí? Cara, de onde começou? De onde você é? eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e faz, eu acho que uns 4 anos que eu saí do Brasil. Caramba, tem bastante tempo então que você está na estrada. Eu consegui voltar para o Brasil nesses 4 anos 2 vezes, para passar 2 meses assim em casa, mas sempre na intenção de retornar. Tá, show. E você começou por onde esse mochilão? Você já foi direto para fora do país ou você começou fazendo mochilão por aqui primeiro? Não, fui para Itália. Foi a primeira vez que eu viajei, na realidade. E não foi na intenção de mochilar. Eu saí do Brasil na intenção de trabalhar, de ir para Itália para trabalhar mesmo, mas as coisas foram mudando e me tornei esse maluco que sou hoje. Caramba, mano. E você falava italiano, alguma coisa? Falava outro idioma ou foi na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Eu conheci um rapaz em Natal, um amigo de uma prima, que a gente foi no bar, né, para assistir um jogo de futebol, e ele comentou que estava indo para Itália. E eu sempre quis sair do Brasil, mas eu na época não tinha coragem de fazer nada sozinho. Tava sempre esperando pelos amigos, e tudo mais, só que meus amigos são tudo safado. Aí acabou que ficava sempre naquela história, sim, sim, vamos organizar, vamos organizar. Aí esse amigo da minha prima, ele comentou que estava indo para Itália, e eu olhei assim para ele, rapaz, deixa eu ir com você. E 3 meses depois a gente tava na Itália. Porra, foi rápido então. A decisão de 3 meses é relativamente rápido para você tomar uma decisão dessa, assim, de mudar de Foi, vida desse jeito. foi só o tempo de vender o que eu tinha e partir. Nossa, show. E chegando lá na Itália, como foi o começo dessa trajetória aí? Cara, foi bem difícil, porque, primeira coisa, eu nunca tinha me afastado da família, dos amigos, então esse foi o primeiro ponto, foi muito difícil para mim. O segundo, o idioma. E esse meu amigo, ele sabia falar italiano, ele sabe falar italiano, e por ele saber falar italiano, eu ficava sempre assim na sombra dele, sabe? Ele ficava resolvendo tudo e eu só falava com ele. Então, eu demorei muito para aprender italiano por causa disso também. Hoje eu sei Entendi. falar, mas na época é, a gente chegou lá na Itália e a intenção era procurar emprego. A intenção era procurar emprego, só que chegando lá eu descobri que eu não sabia procurar emprego, nem ele, e sem saber falar o idioma, sem documento, foi tudo muito difícil. E a gente não conseguiu, não. Daí, vocês nem chegaram a trabalhar lá, então. Eu trabalhei depois de muito tempo, mas assim, quando a gente passou um mês e pouquinho, tava lá e não conseguiu emprego, o dinheiro já estava acabando e a gente decidiu procurar voluntariado. Tá. Aí foi aí que eu conheci o mundo do voluntariado. E foi uma ótima experiência também, porque aí eu trabalhei, só que eu não ganhava nada, era em troca de trabalho, em troca de alimentação e moradia. Entendi. Então eu ficava tranquilo em relação a dinheiro, não precisava de nada e estava sempre em lugares interessantes. E você procura sempre, eu vejo que você faz um tipo de viagem mais routizeira, assim, né? É pegar a mochila mesmo, sair explorando, conhecendo os lugares e passeando, se envolvendo com a cultura local. Isso é bacana, né?
Isso foi uma coisa, foi um processo, sabe? Que foi Tá. acontecendo. Por isso, faz 4 anos que eu saí do Brasil e 4 anos atrás eu era uma pessoa completamente diferente. O Vitor de 4 anos atrás, nunca imaginaria que minha vida se tornaria isso, sabe? Até porque eu tinha medo, né? Eu demorei, eu sempre quis sair do Brasil, só que eu nunca saí. Eu saí com 22 anos, eu acho, porque eu tinha medo de sair sozinho. Então, eu saí do Brasil na intenção de procurar emprego, né? E como eu não consegui no início, aí aí fazendo voluntariado conheci várias pessoas de vários lugares do mundo, cada um com uma história maluca diferente. Aí eu comecei a acordar um pouco mais assim sobre a vida, sobre as possibilidades e comecei a viajar como dava mesmo, sem dinheiro e como não tinha dinheiro para pagar hospedagem e tudo mais, comprei uma barraca e não sei como explicar, foi Tá, dando não, certo. não. Eu peguei uma parte, quando eu conheci seu perfil aqui, eu peguei uma parte que você estava mais viajando assim mesmo, com a barraquinha, acho que você mais uma garota, e vocês foram explorando os lugares, e andava muito, cara, via que vocês andavam bastante durante o dia, assim. É minha namorada, Giulia, ela é italiana, conheci ela inclusive no voluntariado na Itália. E em 2020 a gente passou, não sei se você sabe, mas em 2020 a gente passou 5 meses caminhando. A gente saiu de Roma e fomos até Santiago de Compostela, na Espanha, caminhando. Foram 5 meses. Nossa, que louco. Conta mais dessa história aí, essa daí eu não peguei, não. Acho que eu peguei um pouco depois disso daí. Pronto, vamos lá. 2020. 2020, deixa eu ver, vou começar do início. É, Eu, depois de muito tempo, consegui um emprego em Tá bom? Roma, num restaurante brasileiro, e eu lavava pratos nesse restaurante. E na época, a minha intenção era passar uns 2 anos trabalhando em Roma, juntar dinheiro, comprar minha Kombi, que é meu sonho de consumo, voltar para o Brasil, comprar a Kombi e viajar pela América, tudo mais. Esse era o plano da minha vida. Só que aí veio a pandemia, a infeliz. E o restaurante fechou, fiquei sem trabalhar. Aí passei meses em Roma só gastando o dinheiro que eu tinha juntado, sem conseguir nada. E aí meu visto estava para vencer. E se eu não tivesse trabalhando, não tinha como renovar o visto. Então, eu já tinha meio que aceitado que ia ter que voltar para o Brasil, que meu visto ia vencer. Só que eu pensei, pô, se eu for voltar para o Brasil, eu quero fazer pelo menos alguma coisa muito louca que eu nunca fiz antes na minha vida, para ter alguma experiência assim única na Europa, se eu tiver que voltar para o Brasil e recomeçar no Brasil. É... E eu estava em Roma e o meu avião para Natal saía de Lisboa. Aí eu pensei, pô, de Roma a Lisboa, será que dá para ir a pé? Aí comecei a pesquisar na internet e vi que tinham vários caminhos religiosos na Europa que daria sim para chegar em Lisboa a pé. E eu fui pesquisando mais sobre isso. Tem muita coisa na internet sobre o Caminho de Santiago, de Compostela, a Via Francígena na Itália. E o cálculo mensal é mais ou menos de 1.000 euros por cada mês de viagem. Eu estava pensando numa viagem de 4, 5 meses. Então, seriam 5.000 euros e eu tinha 200 euros na conta. Uma coisa Pô, assim. Aí eu pensei, pô, esses 1.000 euros por mês, por quê? Porque o pessoal paga hospedagem todo dia. E se eu comprar uma barraca? Já, já tira um pouquinho. já tira quase tudo. O, pes- o pessoal, como tá caminhando, né? Tem que comer fora, comer em restaurante e tudo mais. Então eu pensei, se eu cozinhar minha própria comida, aí comprei uma panela. Comprei uma panela e comprei um foguinho lá de acampamento, tudo mais. E
saí de Roma com pouquíssimo dinheiro. Eu tinha 280 euros, gastei mais ou menos uns 200 euros de equipamento, de barraca, saco de dormir, panela, o gás. E tinha 80 euros para 5 meses. Eu sabia que não ia conseguir chegar. Foi aí que eu comecei a usar o Instagram. Antes disso, eu não divulgava minhas viagens. O Instagram surgiu nessa necessidade minha de conseguir algum dinheiro para chegar em Santiago de Compostela e depois de Lisboa. Então, um fato curioso esse, hein? Porque geralmente a galera começa a postar antes, né? Já começa a mostrar a preparação e tal. No seu caso, não. Você nem se preocupava com isso. Não, não, não. O Instagram apareceu assim como foi a única forma que eu consegui pensar na hora. E deu certo. Se não fossem os seguidores do meu Instagram, eu não tinha conseguido chegar em Santiago, sinceramente. O pessoal me ajudava Nossa. muito, muito mesmo. E foi indo. E daí você faz, você tem tipo um apoia-se aí no seu Instagram e você vai, tem, a galera faz doação, esse tipo de ajuda, ou você faz divulgação, mostra restaurante, como que é que você trabalha com o Instagram? É, isso é um processo que eu ainda estou aprendendo, sabe? Eu não sou Uhum. nenhum experiente de rede social, marketing digital, essas coisas. Eu sou só um maluco que viaja e estou aqui tentando aprender. É, em 2020, no Caminho de Santiago, eu expliquei para o pessoal porque eu estava abrindo meu Instagram. Coloquei em modo público e expliquei para as pessoas. Pedi para os meus amigos divulgarem minha página e com alguns dias já estava com uns 5, 6 mil pessoas. Aí eu expliquei para as pessoas que chegaram por que eu estava fazendo aquilo e eu ia mostrar para todo mundo uma forma de viajar na Europa econômica, porque eu gastava 3 euros, 4 euros por dia viajando, que quando as pessoas pensam de ir para a Europa já imaginam uma coisa assim surreal, né? De dinheiro, que é uma coisa realmente você tem que se preparar por anos. E eu estava ali mostrando uma forma de viajar bem diferente e com vários benefícios e principalmente econômico. Uhum. E expliquei isso para as pessoas, que eu iria mostrar o meu dia a dia, tudo mais, iria explicar como eu estava fazendo, como eu estava viajando, como eu estava me preparando, em troca de doações. Então, cada vez que o dinheiro acabava, eu mandava uma mensagem para o pessoal com minha conta e, e o pessoal fazia doações. Então, nunca me faltou nada, graças a Deus. Foram 5 meses caminhando. Eu precisei pedir dinheiro, pedir doações umas quatro vezes, mais ou menos uma vez por mês. A galera ajudava e eu conseguia, de alguma forma, me manter. Nossa, legal. E o fato de viajar assim, nesse estilo bem mais simples, com custo baixo, você acaba se aproximando mais das pessoas também, né? Isso foi bom para a viagem. É, Você diz no sentido das pessoas que eu conheço ou das pessoas do Instagram? Não, as pessoas que vai passando no seu dia a dia, durante sua caminhada, ou tomar água na casa de alguém, uma ajuda no próprio trecho, isso te aproxima mais das pessoas, né? Sim, sim, é sempre uma surpresa. Essa era a minha parte favorita assim da viagem, era eu ficava imaginando, caminhando, imaginando, o que será que vai acontecer hoje? Quem será que eu vou conhecer? Qual será a história que eu vou colecionar hoje? E conheci muita gente interessante, gente de todas as idades, cada um com uma história diferente, ou viajantes como eu, porque eu comecei fazendo isso achando que, que não era uma coisa comum,
porque na internet eu só via relato de pessoas que viajavam com aqueles 1.000 euros, entendeu? Entendi. Dormindo em rocha e tudo mais. Eu conheci cada maluco no caminho, pior que eu. É, foi maravilhoso. Chegou a ficar na casa de alguém assim, local? Teve alguma experiência dessa? Já, já. Já? Na maioria das vezes, as pessoas deixavam eu acampar no terreno deles, não necessariamente dentro, porque era a época do coronavírus. Tipo, Tá. 2020 era quando tinha todas aquelas notícias. Não sei se você lembra da Itália, Sim, que sim. tinha gente morrendo o tempo todo, uma coisa absurda. E eu tava no meio de tudo aquilo. Então as pessoas ficavam com um pouco de receio, assim, sabe? Como, por exemplo, teve uma senhora que eu lembrei agora. É até bom a gente conversar sobre essas coisas, que eu acabo lembrando de coisas que eu não Sim, pensava sim. há muito tempo. E é Teve uma, isso que é legal. teve uma senhora que ela perguntou se eu queria acampar no jardim dela. Quando ela me viu lá com a mochila nas costas, ela perguntou: onde é que você vai dormir, meu filho? Eu disse: eu não sei, tô procurando. Ela, mas se você continuar andando, não vai ter nada lá mais pra frente. A próxima cidade é daqui a muitos quilômetros. É melhor você dormir aqui. Eu não posso, eu não posso oferecer um lugar na minha casa por causa do vírus e tudo mais. Só que se você quiser, eu vi que você tá com a barraca, pode acampar aqui no meu jardim. Aí eu acampei lá no jardim dela e ela trouxe janta para mim, pedindo mil desculpas porque não me chamava para comer lá Vai dentro entrar. mesmo. E eu acordei de manhã, assim que eu abri a barraca, tinha um prato com um cafezinho, uns biscoitinhos assim na frente da minha barraca. E, e é isso, eu acho que principalmente foi por causa do momento, sabe? De Show. pandemia. Isso foi na Itália, Na Itália, na Itália. nessa travessia aí ainda. Caramba, e pra você ver, aqui no Brasil, as notícias que tinha da etapa da Itália na época dava medo, porque a Tava. gente via na televisão só a parte ruim mesmo, onde tava, tinha cidades ali que tipo tava totalmente fechada, era caminhão com corpos e tudo É. mais, Eu, eu, loucura. pa- eu passei 3 meses em Roma. Na minha casa, na época, era uma casa subterrânea. Eu, eu não sabia nem quando que era, se era dia ou se era noite. Foi um momento bem difícil mesmo. Não podia sair de casa. Às vezes que eu saí de casa para comprar comida, alguma coisa assim, tinha sempre tipo de 3 minutos, que era da minha casa até o supermercado caminhando. Eu via uns 10 carros da polícia e dois me paravam para perguntar onde eu morava e para onde eu estava indo, por que eu estava saindo de casa. Foi um momento bem tenso mesmo. Sentiu medo né, durante esse processo? Senti medo, sim. Porque eu não estava bem, eu estava sozinho e eu não sabia quando aquilo ia acabar, eu não estava trabalhando, A meu grana filho ia estava gastando. gastando sempre. E, e eu não sei. Eu procurava não pensar muito, mas eu tava com medo, sim. E os seus parentes aqui, seus pais, o que achava disso? Falava contigo durante esse período? Sim, minha mãe, ela tava muito preocupada comigo. Mas como ela sabia que eu tava numa casa, tudo mais, tendo cuidado, ela ficava tranquila. Essa casa você estava sozinho? Ou estava dividindo com alguém? Não, não, tinha essa casa na verdade é de um brasileiro de Minas Gerais que me hospedava em Roma, só que nessa época ele voltou pro Brasil de férias. Eu fiquei sozinho na casa dele. Putz, e ele ficou preso depois não conseguia voltar. Foi. Acabou que eu fiquei sozinho lá. Poxa, e eles não teve nenhuma, tipo, te forçar a sair de lá, vir para voltar para o Brasil? Não teve esse movimento com você lá, não? Não, não, não. Nada em relação a isso. Eu tava escondidinho dentro de casa, não dei trabalho pra ninguém, então tudo certo. Ah, é. Show.
Eu conversei acho que aqui com um do Família do Cerrado, e ele estava bem na tríplice fronteira, lá na Bolívia, eu acho que era Bolívia, Chile, alguma coisa assim. E, cara, conforme foi passando o tempo, isso daí foi ficando meio, tipo, as pessoas foram mudando, aquela hospitalidade que ele tinha foi acabando, as pessoas começaram a ver ele como um invasor, queriam que ele saísse de lá e tal, ele teve que organizar um comboio com outros viajantes para poder vir embora. Acabou deixando o carro lá, que ele viajava de uma Kombi Safari. Ele deixou o carro lá e teve que voltar para o Brasil, cara. Cara, que situação. Eu não passei por isso, graças a Deus. Mas É, beleza, pô. Você conheceu a sua namorada ainda durante a pandemia, em 2020, não, foi mas já antes, tava, antes. foi antes. Isso, eu conheci ela em 2018, eu acho, mais ou menos. Tá. Mas na época ali, então, você estava sozinho porque ela estava na casa dela e você tinha que ficar na sua. Como é? Ah, sim, sim. Não, não. Peraí, deixa eu ver. Não, na verdade, é porque as regiões da Itália estavam fechadas. Você não podia ir de uma região para outra. E ela foi para casa dela e quando, quando a polícia lá, o governo decidiu fechar as fronteiras, aí ela não podia ir para Roma e nem eu podia ir para a cidade dela. A gente ficou separado. E depois de alguns meses, depois de 3 meses, eu acho, alguma coisa assim, olha o que ela fez. Mulher sabida. Ela, você só podia sair da região se fosse por uma emergência ou por um motivo de saúde. E ela procurou um médico, que eu nem lembro que médico é, um médico que só tinha em Roma, não tinha lá na região dela. Então ela marcou uma consulta com esse médico e saiu da cidade dela para ir para Roma, teoricamente, para essa consulta. Aí na fronteira a polícia parou ela, perguntou por que ela estava saindo da região dela. Ela foi, mostrou um documento dizendo que ela estava indo para uma consulta em Roma e ela foi, não voltou. Ficou lá comigo um tempinho. Porra. Show! Vamos falar um pouco da caminhada de Santiago de Compostela. Eu acho que é uma. Bastante gente tem curiosidade de saber sobre isso. Quanto tempo foi? Como que é que você se organizou para fazer essa caminhada lá? Cara, foram 5 meses. Ó, eu digo que fiz de, de Roma até Santiago de Compostela, todo a pé, mas na verdade teve um trecho que eu precisei pular por causa da pandemia, Tá. porque quando eu fiz a Itália toda a pé e quando eu entrei na primeira cidade da França, tava tudo fechado lá por causa da pandemia, não podia transitar. Eu precisei pegar um ônibus e fui até a última cidade francesa na fronteira com a Espanha. Aí dali eu recomecei o caminho. E eu e minha namorada, né? Eu falo sempre eu, mas ela estava comigo. Uhum. E eu me organizei, como eu disse, né? Eu vi na internet que o pessoal fazia se hospedando com a mochila bem leve e tudo mais. E eu fui na loja de esportes e gastei 200 euros de plástico que eu achei que Sim. poderia precisar. Quanto tempo vocês caminhavam por dia? Cara, Procurava, vocês almoçava, tipo, não montava nada, vocês ficavam o dia inteiro andando e quando montava a barraca que vocês iam se alimentar, como que era isso, o dia a dia de vocês andando? ó, primeira coisa, a gente começou o caminho em julho. Em julho na Itália é absurdamente quente. Então, tem horários que você realmente não pode caminhar, você não consegue. E no início, a gente tentava acordar o mais cedo possível para caminhar até as 11 horas da manhã, mais ou menos. E a gente procurava um lugar na sombra para ficar das 11 até as 5 da tarde, mais ou menos, quando o sol dava uma baixada, a gente recomeçava a caminhar. E na Europa, no verão,
é dia, é claro, até as 10 da noite, mais ou menos. Então, até as 9 da noite, enquanto tinha a luz do sol, a gente caminhava. E era relativo quanto a gente caminhava, porque a gente sempre procurava lugares bons para dormir. A gente procurava, a coisa mais importante era a água. Então, Tá. a gente, quando encontrava um lugar com água, a gente parava lá. Então, alguns dias a gente caminhava 10 quilômetros e achava água e decidia parar. Outros dias a gente caminhava 30 quilômetros até achar água e parava, entendeu? Show. Você conhece o Matias? Matias Conheço Tartier? aquele maluco. É, Eu, quando ele fazia as caminhadas dele é mais ou menos isso também, e é legal, um dos bagulhos que eu acho legal era, cara, procurar a igreja que sempre tem um bico d'água ali para salvar o isso, viajante, né? eu ia falar isso agora. Igreja na Europa, você pode ter certeza, que vai ter água. Todas as igrejas têm uma fonte d'água. Dois, tem pelo menos um jardim, alguma coisa, que aí é mais confortável você acampar na grama do que no asfalto, na pedra, né? E igreja, como teoricamente não, como esse caminho que eu estava fazendo, o caminho de Santiago de Compostela, é um caminho de peregrinação, é um caminho religioso, então eu me sentia protegido na igreja, ou seja, eu sabia que era um lugar que ninguém ia falar que eu não poderia estar ali, que eu não poderia dormir ali. Então, eu já precisei dormir em praças, só que eu ficava sempre com receio que aparecesse alguém, dissesse alguma coisa que eu não posso estar ali. Ou então, quando eu dormia em montanha, em lugares abertos, era sempre aquela incerteza, sabe? Se eu poderia estar fazendo aquilo. Porque, teoricamente, você não pode acampar na Itália, mas também ninguém diz nada. Não é Uhum. que. Não implicar por causa disso, mas você É, também era uma noite, duas no máximo, não fica instalado, né, no lugar. não, a gente arma a barraca quando escurece, quando amanhece, a gente já tira, entendeu? Para Entendi. incomodar o menos possível. Então, igreja é uma certeza. Na Turquia, a mesma coisa. Na Turquia, eu fiz um caminho de 20 dias na Turquia e na Turquia são as mesquitas, né? Acho que se diz mesquita? Puta, eu não conheço muito a fundo. É, Eu acho que sim. eu acho que é a igreja dos muçulmanos. É mesquita. A mesquita sempre tem água também, porque os muçulmanos, antes de entrar na mesquita, eles precisam se purificar, se lavar. Uhum. Então, eles sempre lavam o rosto, um pouco o cabelo, tomam um banho rapidão e entram na mesquita para orar, para rezar. Então, na mesquita, na Turquia também, sempre quando eu vi uma mesquita, era fácil de ver, você via de longe porque tem uma torre bem grande, sempre a mesquita tem uma torre, e eu sabia que ali ia ter água. O ruim da mesquita é porque tem sempre um alto-falante muito alto, que 5 vezes por dia eles cantam e começa muito cedo. Então eu acordava muito cedo por causa do barulho lá da mesquita. Caramba, 5 vezes do dia, diferente daqui, né? Aqui eu acho que de semana a igreja quase não abre. Eu acho que, pelo menos as que eu conheço perto de casa, eu acho que tem missa às quartas, sábados e domingos, se eu não me engano. Ou quartas e domingos. Sou meio desligado de religião, mas lá é todo dia, essas igrejas muçulmanas. Não, não que as pessoas vão 5 vezes por dia na igreja, mas assim, na mesquita ele toca uma música lá bem alta, é um canto deles, que é para todo mundo que está ao redor escutar e saber que está na hora de orar. Então, cada um orava onde estava, mas era um alto-falante muito alto, justamente para ser uma cidadezinha assim pequena, para a cidade inteira escutar, entendeu? Então
é muito alto. Não dá para dormir perto. No caminho de Santiago, quem busca geralmente esse caminho são pessoas mais ligadas à religião. Assim, você é católico, você buscou também aproveitar o momento para um contato mais místico, sei lá, alguma coisa desse tipo? Sim, eu não comecei o caminho por um motivo religioso, né? Como eu disse, era porque Uhum. tinha que sair da Europa e eu queria fazer alguma loucura antes de sair. Mas é inevitável porque por mais que você crê, que você acredite pouco em Deus, você fazendo esse caminho, a sua fé aumenta muito. Eu não sei bem como explicar, mas todos os dias aconteciam coisas incríveis que você talvez no primeiro dia pense, é coincidência. No segundo dia, beleza, outra coincidência. Mas se acontece todo dia, você, pô, não. Por quê? Porque nesse caminho todo dia é uma coincidência. Não, não pode ser só isso. Então você começa a pensar mais a fundo, sabe? Pô, legal, legal. E, e entre essas coisas que eu falei, por exemplo, eu lembro bem um dia que eu cheguei numa cidade, já estava escurecendo, eu estava muito cansado e era uma cidade um pouco grande. Eu passei mais de uma hora rodando essa cidade procurando um lugar para acampar e não encontrei. Não tinha nenhuma praça, não tinha, tinha uma igreja, mas a igreja era no centro da cidade, não tinha onde dormir. Eu não tinha dinheiro, eu tinha acho que eu tinha uns 5 euros no bolso, era o dinheiro que eu tinha. Então, eu tava desesperado. Eu tinha comida, então tava tranquilo em relação a isso, mas eu tava muito cansado e não vi uma alternativa. Não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Então, eu pensei, a única coisa que eu posso fazer é continuar caminhando, tentar sair dessa cidade. Assim que eu sair da cidade, talvez eu encontre, nem que seja um terreno baldio, alguma coisa que eu consiga acampar e dormir. Só que era um dia que eu tava desejando a minha casa, sabe? A minha cama, que eu ficava, porra, mas por que eu tô fazendo isso? Pô, Porque preciso descansar, tá ligado? Era a é exaustão, né? exausto, exausto. E simplesmente passou uma menina por mim de carro, ela abriu a janela e perguntou: "Você tá procurando onde dormir, é?" Aí eu olhei assim pra ela: "Tô, por quê? Quem te contou?" Eu fiquei meio assustado, porque eu tava só pensando nisso. Meu Deus, onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou dormir? E ela passou assim por mim: "Você tá procurando onde dormir?" Aí eu: "Tô, por quê?" Aí ela foi me deu uma chave, falou: "Ó, eu tenho um motorhome, tá estacionado ali naquela rua de baixo. Pega a chave e pode dormir lá. É teu, fica tranquilo." E eu fiquei assim, sem acreditar. Como assim essa menina? Será? Como assim? Como assim? Como assim? Isso não pode estar acontecendo, não. Aí depois eu não achei bem a rua que ela tinha me explicado. Ela falou: "Não, peraí, que eu vou com você." Estacionou o carro e me acompanhou. Cara, eu passei 2 dias dormindo na van dela lá no motorhome. E era uma casa, né? Estacionada ali. Ela deixou sem me conhecer nem nada. Ela se chama Matilde, inclusive virou uma grande amiga. E nesses momentos, sabe, que eu me questionava, não pode ser coincidência. Não pode, eu tava pedindo, eu tava precisando disso. E no caminho tem um ditado que todo mundo diz, fala que o caminho é, nunca vai te dar mais do que você precisa, mas também não vai te deixar faltar nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Nunca faltou nada para mim. Por mais que a situação parecesse difícil, aparecia alguém assim de última hora e salvava a pátria. É incrível essas coisas que É acontecem no caminho. mágico, né? É mágico. Ah,
Cara, depois que vocês finalizaram, vocês começaram a subir mais para essa parte aí, Albânia, essa. Aí eu acho que dá uma mudada assim, talvez, né? É uma pergunta. Tipo assim, Itália, Espanha, ali você, tipo, mesmo não conhecendo o idioma, dá para meio que se enrolar e se virar, né? Quando você começa É, a ir mais pro lado mais turco, russo, começa a complicar bastante, né? Como que foi para vocês? cara, foi primeiro que minha namorada ela fala inglês. Eu não falo inglês. E quando a gente saiu da Itália, isso, ó, o Caminho de Santiago foi em 2020. Em 2021, ano passado, a gente passou 3 meses na casa dela, na Itália, e depois a gente foi para a Romênia. Aí, como ela sabe falar inglês, ela que resolvia tudo. Eu falava só com ela, tudo mais, ela resolvia tudo. Romênia, Bulgária, Macedônia e Albânia, eu estava com ela. Então, em relação ao idioma, não me preocupava muito. Mas Turquia, eu passei esse tempo que eu passei na Turquia, eu fiquei sozinho e sem saber falar inglês, sem, sem ser uma língua latina, né? Que o turco não é uma língua muito difícil, mas não é nada parecido com a nossa. E foi um momento bem estranho para mim. Eu acho, Conta uma história engraçada aí que você passou com relação ao idioma. cara, história engraçada. Não sei, não sei. Você tentou comprar algo, sei lá, pedir algo e a pessoa não te entendia, não rolou isso? Não, eu sempre ia na mímica e eu meio que me isolei, sabe? Eu não sou um cara muito. Eu sou um pouco tímido, na verdade. Então, por eu não saber falar a língua, eu me isolava um pouco, eu não tentava não, sabe? E foi osso, foi difícil. Eu acho que eu passei quase um mês sem falar com ninguém, só falando para fazer vídeo pro Instagram. Se não fosse o Instagram salvou minha vida, né? Que pelo menos eu falava, interagia com alguém. Porque senão eu fiquei lá, não sei. O pessoal tentava me ajudar, eu tentava falar inglês, alguma coisa, mas não dava. Teve um senhorzinho que o pessoal lá é bem curioso, sabe? Aí quando me via com a mochila nas costas, tomando um cafezinho, alguma coisa, cozinhando, sentava e começava a perguntar as coisas em turco e eu respondia em português que eu não entendia. E ele respondia em turco, falava alguma coisa. Então a gente fingia que estava conversando um com o outro, eu falando em turco e eu falando em português. Por mais que ninguém tivesse entendendo ninguém, a gente conversava. No final É... acabavam se entendendo, né? Não, a gente não se entendia. Não, eu digo, mas daquele jeito dava uma entendida. Dava um sorriso, um assim, falava alguma coisa. E eu começava a falar umas coisas bem aleatórias, tipo. Vixe, eu nem sei agora usar como exemplo, mas eu falava umas coisas assim, até fora do contexto, só para ele ver que eu tava falando alguma coisa, já que ele não ia Tava entender. dando atenção, né? No É, fundo ele queria um pouco de atenção, você deu atenção para ele, isso, né? Ele não entendeu o que você falou, mas ele viu que você parou para dar atenção, né? isso. E o pessoal é muito fã de Alex Souza, jogador de futebol, Roberto Hum, Carlos, que jogaram na Turquia, Felipe Melo. Então, quando eu falava que era brasileiro, o pessoal já falava, ô, Alex, 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 não sei o quê. Que Alex, se eu não me engano, jogou como se chama? Fenerbahçe, não era Fenerbahçe? Isso. E Felipe Melo jogou no Galatasaray, tudo mais. Então, os turcos, eles gostam muito de brasileiro. Sempre que eu falava que era brasileiro, o pessoal me tratava super bem. E você gosta de futebol? Entendia pelo menos do futebol para dar uma atenção para eles. É, e eu torço pro Fluminense. Agora o Felipe Melo tá no Fluminense, então já. Ah, é, pelo menos isso. Não, eu já vi reportagem na época que eles jogavam lá.
Cara, esses caras eram tratados, meu, super ídolos lá, né? As pessoas gostavam bastante deles mesmo. Acho que o Alex, eu acho que ele ficou muitos anos lá, né? Ele montou Ele é negócios pra ídolo, lá. ídolo absoluto. Massa. E, cara, você teve algum momento que você sentiu algum preconceito, alguma coisa assim que foi desagradável, que não foi legal, algum fato chato? Cara, Albânia. O pessoal sempre me pergunta o que é que eu acho dos lugares que eu passo. E eu, tipo, todos os lugares têm coisas ruins e coisas boas. E eu sou um cara que eu odeio. é, eu odeio me prender às coisas negativas. Então, todo país tem coisas ruins, mas eu só olho para as coisas boas. Então, eu digo, aquele país é ótimo. Tem coisas ótimas naquele país. Mas a Albânia é uma exceção, porque é um país que eu fui tratado mal da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora. Primeiro, porque quando as pessoas me veem viajando com a mochila nas costas, a reação das pessoas é: pô, que legal, o que é que você está fazendo, de onde você veio, para onde você vai, qual é a tua história. E eu sempre fui tratado com muito carinho, justamente por estar com minha mochila nas costas, estar viajando assim, sorrindo, tudo mais. Na Albânia, assim que eu cheguei, eu esperava esse tipo de tratamento da mesma forma e as pessoas se afastavam de mim quando passavam por mim, me olhavam estranho. Aí, assim que eu cheguei na Albânia, eu fui para um bar e o garçom, ele começou a falar algumas coisas assim para mim que eu não entendi. Eu entendi que eu não poderia sentar ali, naquela cadeira. Foi o que eu entendi. Não sei falar inglês, então a comunicação é complicada. Aí eu fui mudei de cadeira. Aí ele já veio com muita ignorância e começou a gritar comigo. Aí Júlia chegou naquela hora e Júlia falou com ele em inglês. Ele explicou que ele não queria a gente ali porque a gente poderia incomodar os outros clientes. E aquilo foi muito constrangedor. A gente ia comer lá, tudo mais. Era um barzinho assim, bem simples, sabe? Mas o pessoal meio que confundiu a gente, talvez, com sem teto, não sei. Andarilho, Com, mendigo, com sei essa, lá, com, né? com essa minha aparência aqui. Eu sei que eu não sou bonito, mas quando eu ia pedir informação, eu pedi informação para algumas pessoas e as pessoas se afastavam de mim, Nossa. como se eu fosse uma ameaça. Teve algumas vezes que eu vi que as pessoas mudavam a direção, tipo, eu tava indo numa calçada, sozinho eu, e duas meninas vindo na minha direção. Quando elas me viram, elas viraram e foram embora, assim, meio que O homem do assustadas. saco chegou. O homem do saco chegou. Isso nunca tinha acontecido comigo, nunca aconteceu comigo no Brasil, nunca aconteceu comigo em lugar nenhum, mas Só na no, Albânia. Isso, no norte da Albânia, porque o norte e o sul da Albânia são bem diferentes. Aí depois a gente foi para o sul. O sul da Albânia é a parte que tem mais o pessoal legalize, o pessoal, os viajantes, tudo mais. Parece muito com a Grécia. Então lá a gente encontrou um tipo uma comunidade hippie. Você tava com a gente nessa época ou não? Eu acho que sim, que eu lembro de vocês estar com outras pessoas juntos. Vocês estavam acampando? Isso, a gente encontrou tipo uma comunidade, tinha umas Eu 100 acho que eu pessoas. peguei mais ou menos daí pra frente que eu peguei seu perfil. Pronto. Aí era um grupo de pessoas que encontraram um lugar assim meio isolado, na montanha, em frente ao mar. Eles montaram uma comunidade e a gente conheceu um rapaz que estava indo para lá. Ele deu o endereço, eu e Júlia, a gente foi também. E chegando lá,
a gente se deparou com uma situação bem diferente do norte, que a gente foi tratado mal, tudo mais. Chegando lá já era uma coisa totalmente diferente. Então, quando as pessoas me perguntam sobre a Albânia, eu digo isso. Não são pessoas felizes, não são pessoas simpáticas, não são pessoas que vão sorrir para você. Mas de todos os dos países que eu passei até agora, a Albânia é uma exceção. E é horrível. Eu não gosto de falar isso, né? Tô só falando mal da Albânia, mas a minha experiência foi uma A merda. sua experiência, né? As pessoas têm que entender que tipo, isso não é a visão do país, né? É a visão sua sobre os seus olhares, né? É o É, que você passou, não dá para você falar bem se você teve experiências ruins, não dá, né? isso. Mas assim, não posso generalizar, mas generalizando, a Albânia é um país que as pessoas não sorriem. Não é cultural deles te dar bom dia, obrigado. Quando eu ia comprar alguma coisa no mercado, eu agradecia e as pessoas nunca me respondiam, nenhum de nada ou tchau, nada assim, entendeu? Foi uma situação estranha. Cara, já vamos mudar um pouco, falar da Capadócia, porque, Bom, cara, ali, mano, ali é lindo, hein? Que lugar, hein? muito. Eu quero voltar, porque quando eu cheguei lá tava muito frio e eu quero muito voltar para lá quando tiver no verão, tudo mais, porque lá tem muito lugar para acampar. É uma coisa surreal. O céu da Capadócia, com todos aqueles balões, as Chegou a andar num pedras. balão daquele? Fazer um Não, porque passeio? não, que era caro, é caro. Eu fiquei É só olhando caro? mesmo. É, Nossa, é lindo, cara. Quanto que é um a- passeio desse pra gente ter uma ideia? na época que eu tava lá, que era baixa estação, 60 euros. Um passeio de, eu acho que são, não sei se 15 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim. Mas no verão chega a 200 euros esse passeio. Cacete. É, é pesadinho, hein? 200 euros aí você se mantém na estrada 4, 5 meses. É, com certeza. Mas é um lugar incrível a Capadócia, sem não sei nem o que dizer. Nossa, vocês chegaram lá andando também? Não. Não. Foi de ônibus, não eu tava ainda lá, chegando. É, eu fui para lá com um amigo meu, que eu conheci, um outro brasileiro, Daniel, que eu conheci na Turquia, e aí a gente passou umas semanas viajando juntos e a gente ficou num hostel na Capadócia, um hostel que é bem econômico, custava 5 euros. Uma seguidora me deu algumas estadias de presente nesse hostel e eu paguei algumas outras. E, e nada, conheci um pessoal lá, muita gente boa, a gente fazia umas trilhas. A Capadócia, além dos balões, é conhecida porque lá antigamente viviam civilizações nas pedras, né, subterrâneas. Tem várias Isso. pedras lá, eles esculpiam mesmo as pedras e faziam as casas ali. E no meu último dia lá na Capadócia, eu fui acampar só porque é uma coisa minha. Eu sabia que eu não poderia ir para embora da Capadócia sem ao menos ter acampado um dia, Um dia. porque era muito frio, muito frio. Chegou a noite a menos 4 graus. Eu nunca tinha dormido nesse frio. E eu fui sabendo que eu poderia não conseguir dormir. Mas eu quis tentar mesmo assim. E eu encontrei uma casa na pedra, uma casa dessas esculpidas na pedra mesmo. Eu encontrei uma que era reparada do vento e armei minha barraca lá. E foi o que me protegeu. Mas assim, que se não tivesse um reparo do vento, talvez eu não tivesse nem conseguido dormir. Cara, eu fico imaginando assim, você ainda sendo do Nordeste, tá acostumado com mais calor, pegar esses friozão aí é brabo pra você, hein? Sofreu bastante no começo. É, Natal, quando é frio, faz uns 20 graus.
É frio. Quando faz 20 graus, tá todo mundo lá de casaco já em Natal. É a única chance que a gente tem de usar casaco, então a gente aproveita. Ai, caramba, fica imagina, pegar -4, sofreu bastante. É, quando eu cheguei na Itália, quando a primeira vez que eu senti o frio na minha pele, eu não sei nem qual era a sensação, explicar a sensação. Porque a sensação é de, sei lá, quando eu era criança, eu lembrei que eu uma vez eu tirei as coisas da geladeira para entrar na geladeira. Pra você ver E como que era o frio. eu quis entrar na geladeira. Eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, eu lembro disso. E quando eu saí do aeroporto, assim que eu cheguei na Itália, eu lembrei desse momento. Porque em Natal a gente não tem nada parecido com isso. Cara, e as fronteiras para você passar de um país para o outro? Aí você chegou a perder o prazo de validade? Ou você passou sempre certinho? Como que é essa parte nas embaixadas? É, eu passei 2 anos ilegal na Itália. Mas não aconselho a fazer isso. Não me arrependo, mas não faria novamente, porque é muito ruim a sensação de você se sentir um fora da lei. E as E portas fecham para você? hum, Tipo, por estar ilegal, as coisas ficam mais difíceis. isso. Eu passei tanto tempo na Itália, e, tipo, eu não viajei muito, eu não conheço muitos países. Eu viajei muito pela Itália justamente porque eu tinha medo de passar a fronteira da Itália, porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa. Inclusive aconteceu. Eu tentei ir para Espanha uma vez de ônibus e quando o ônibus entrou na França, a polícia francesa parou o ônibus, né, para conferir documentos de todo mundo e quando viram que meu documento estava vencido, meu visto de turista, eles me tiraram do ônibus, me levaram para a delegacia lá na França e não entendi nada que eles falavam. Eles só queriam saber por que eu estava ilegal e para onde eu estava indo. Aí eu, com o tradutor, né, eu tentei explicar para eles que eu estava indo para a Espanha porque na época minha mãe estava lá e eu ia encontrar ela para a gente voltar para o Brasil. Inventei essa história que a gente ia Uhum. voltar para o Brasil, tudo mais. E eles não quiseram conversa, não me deixaram seguir viagem com ônibus. A polícia italiana foi lá na França me buscar, que eu acho que eles ligaram para a Itália e falaram: ó, tem um cabo, tem um cabo aqui que é problema de vocês, não tem nada a ver com ele não. Aí a polícia italiana foi lá na França me buscar, me levou para a Itália e fui para a delegacia, assinei um monte de papel. Aí um policial lá na Itália foi e perguntou: o que é que você estava tentando fazer? Eu expliquei: não, estou tentando ir para a Espanha. Aí ele falou: ó, você de ônibus nem de trem você não vai conseguir porque a polícia francesa é muito chata. Você tem que pegar um avião. Se você pegar um avião, aí o povo não confere não, seu documento. Aí eu, beleza, obrigado. Aí fui pro aeroporto. Peguei o avião e deu tudo certo. Daí conseguiu chegar lá. Passei 4 meses na Espanha trabalhando numa fazenda. Daí levantou a grana lá para continuar viajando. Foi. Aí passei 4 meses lá na Espanha viajando e minha namorada, Júlia, como ela não tinha conseguido ir para a França, eu voltei para a Itália de avião também, já que eu sabia que era tranquilo viajar de avião. Aí voltei legal de novo para Itália, mas chegou uma hora que cansou, sabe? Dessa sensação de. Eu comecei a pensar: poxa, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu estou justamente no lugar que eu não posso estar. Aí eu voltei para o Brasil, justamente para pensando de passar 3 meses no Brasil para depois poder voltar com um documento renovado. Só que eles poderiam me fazer uma multa, poderiam me dar uma multa e, e eu teria que ficar alguns anos sem poder voltar para a Europa.
Então, eu conheço algumas pessoas que foram multadas em Portugal porque ficaram alguns dias a mais que o prazo. Na Espanha também. Só que a Itália é meio bagunçada, sabe? Assim, a Itália é como um Brasilzão, assim, Eu ia sabe? falar isso aí, é tipo um Brasilzão. É, tem sempre um jeitinho lá na Itália. Aí eu pensei, se eu for da Itália para o Brasil, tipo, o voo mais econômico que tinha para mim era ir de Lisboa até Natal, que era bem econômico. Só que tinha um voo que era Roma, São Paulo. E São Paulo iria para Natal. Aí eu, vixe, para sair da Europa eu acho melhor sair pela Itália mesmo, porque aí o pessoal, se Ver que tiver você tá algumas, voltando. se tiver alguma chance de eu não ser banido da Europa, vai ser pela Itália, porque a Itália é uma bagunça. Então, eu fui pela Itália e a policial, na hora que eu tava indo embora, ela olhou assim para mim e falou: você está 2 anos a mais do que você poderia estar. Você está ciente disso? E eu, sim. Aí eu inventei uma história, disse que eu estava tentando fazer minha cidadania, mas não consegui. E ela olhou assim para mim: então você é um clandestino. Aí, em outras palavras, É isso aí, né? é isso aí. Aí ela foi e carimbou meu passaporte e mandou eu embora. Deu tudo certo. Agora tá legalizadão, então. Aí 3 meses depois eu voltei para Itália sem nenhum problema. E foi bem estranho esse momento porque tenho minha namorada, né, na Itália. Então a gente se separou sabendo que ou a gente iria ficar 3 meses separado ou iríamos passar 3 anos. Então foi um momento bem, bem assim, estranho, mas deu tudo certo no final. E nesses outros países, Romênia, que eu passei esse ano passado, Bulgária, não, eu fiz todos esses países de ônibus e não tive nenhum problema na fronteira. Só tive problema para entrar na Macedônia do Norte, porque eu estava com o meu teste não, comprovante da vacinação. Eu estava com ele no meu celular. Eu mostrei para o policial e ele disse que só aceitava impresso. Impresso. Puta merda. Aí, na hora até eu me estressei. Pô, você tá vendo? Aí ele mandou eu imprimir para ele poder me liberar. E eu tentei lá, fiquei horas tentando imprimir, o ônibus me esperando. E eu voltei lá nele e falei: cara, eu não consigo imprimir. Aí ele foi e disse alguma coisa do tipo: eu sou um cara legal, então eu vou te liberar. E deu tudo certo, mas foi só isso. Entrei na Turquia tranquilamente também. Na Geórgia, eles não deixaram eu entrar primeiramente, porque além do negócio da vacina, do comprovante da vacina, eles queriam PCR também. E no site não falava nada a respeito, por isso que eu não fiz. Então, da fronteira lá da Geórgia, eu precisei voltar para a Turquia. Aí fiz lá de última hora um PCR, fiquei 6 horas esperando. Quando saí, eu voltei para Pra a fronteira da, fronteira de novo. da Geórgia e o policial ele ficou muito cismado com o meu passaporte. Porque eu não sei se você sabe, mas passaporte brasileiro é um dos mais falsificados do mundo. Porque todo mundo tem cara de brasileiro. No Brasil não tem isso, que, tipo, na Itália, você vê uma pessoa, você consegue dizer, isso aí não é italiano, é um estrangeiro. Tudo mais. Não tem cara de italiano, não tem cara de alemão. O brasileiro não tem cara, né? Nós podemos ser de qualquer É um forma. Então, misturadão, né? é. Então, o passaporte brasileiro é muito falsificado e o policial,
ele conferiu meu passaporte várias vezes, usou uma luz lá ultravioleta para ver todas as coisas de segurança que tinham, usava uma lupa para ver cada detalhe do passaporte e depois chamou outra pessoa para conferir meu passaporte. Eu fiquei meio nervoso assim na hora, mas no final ele carimbou e deu tudo certo. Puxa, seguimos. Brother, cara, já deu 1 hora de papo aqui, já tá tarde aí pra você, quase 1 hora da manhã. Se não já te... se não passou, eu acho que, cara, o que eu tinha, eu passei por tudo, a gente conversou. Ficou alguma dúvida ou dúvida de seguidores seus que a gente não falou? Se você quiser aproveitar. Cara, dúvidas eu não peguei dúvida de ninguém. Você conseguiu ver aqui nos comentários se alguém perguntou alguma coisa? Não, eu não consigo acompanhar aqui, porque senão eu não consigo prestar atenção em ti. Mas não tinha pergunta, não. Pronto. Uma coisa que eu lembrei agora que eu queria dizer que eu acabei, eu acho que eu esqueci de dizer que o motivo de eu ter ido para a Romênia foi um país bem importante para mim, só que eu nem falei sobre a Romênia, né, aqui. Não, pode falar, eu tô com tempo. Pronto. De- na Itália eu não consegui me vacinar. E a maioria dos países estava aceitando turistas só vacinados. Então, na Itália, eu comecei a pesquisar lugares que eu poderia me vacinar. Aí eu vi que estavam vacinando os turistas nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Rússia e na Romênia. Aí a Romênia era o mais, na época, né? A Romênia era o que estava mais perto. E quando eu fui pesquisar onde estavam vacinando na Romênia, eu descobri que estavam vacinando no Castelo do Conde Drácula. Aí pronto, eu fiquei louco. Não, eu preciso me vacinar lá no Castelo do Vampirão. E fui para a Romênia com Júlia, no mesmo esquema, com pouco dinheiro, com a barraca, pensando em acampar, tudo mais, não gastar com hospedagem. A gente sabia que a Romênia era um país cheio de natureza, muito bonito, cheio de montanhas. O que a gente não sabia era que a Romênia é o país com o maior número de ursos da Europa. Porra. Isso a gente não sabia. Então, quando a gente chegou lá na Romênia, a gente ia acampar e as pessoas que viam que a gente ia acampar falavam: é perigoso vocês acamparem aqui, porque aqui vem urso toda noite, vocês não podem ficar aqui. E a gente ficou com muito medo dessa coisa. Inclusive lá a gente comprou spray de pimenta para Vai para espirrar se, nos ursos. para se defender se acontecesse alguma coisa, porque é recomendado se você for acampar, fazer qualquer coisa fora das cidades, na Romênia, que você tem um spray de pimenta, porque é bem comum você ver urso lá, livre. Inclusive os ursos, vez ou outra, entram nas cidades e tudo mais. E a gente foi para a Romênia só para se vacinar e a intenção era passar 1, 2 meses, conhecer bem a Romênia, mas acabou que a gente passou pouquíssimo tempo, porque a gente não estava conseguindo nem dormir. Por mais que a gente acampasse, a gente passava a noite pensando nos Dormiram ursos. com o olho aberto, todo fechado, com medo do urso. É, e teve um dia que a gente conheceu uma menina, uma romena, num barzinho. Quando eu digo barzinho, não é que eu sou cachaceiro, não, viu? No barzinho na Europa é para tomar café. Saúde. Saúde. Aí, ó. E essa menina falou: eu conheço um lugar seguro. Eu posso levar vocês de carro para vocês acamparem. E a gente nem pensou, né? A gente foi com ela e essa menina deixou a gente no meio do nada, no meio das montanhas. E a gente sabia que os ursos vivem nas montanhas. Os ursos, tipo, ela deixou a gente em frente a um rio. Ou seja, eu fiquei só imaginando. Pô, nos filmes que eu assistia, sempre os ursos Tá vindo iam, pescar. iam pescar, iam tomar água no rio. Então,
já que não tinha para onde ir naquela hora, eu peguei toda a comida que eu tinha, que a gente tinha. Eu andei não sei quantos metros, amarrei numa árvore a comida que a gente tinha, voltei para a barraca e a gente dormiu lá de alguma forma. De noite ainda chegou uma raposa lá, ficou rodando a gente, morrendo de medo, mas urso ainda bem que não apareceu. E é isso. Fantástico. Fantástico, mano. Fantástico. Muito da hora. É Muito isso. da hora. Não sei mais o que dizer. Se tiver alguma Não, coisa para show. perguntar aí. Não, acho que os pontos que eu tinha, você falou, acho que era isso mesmo. Esse programa é para ouvir histórias de viajantes e para incentivar outros viajantes, para trocar de seguidor entre os viajantes, eu acho que é bacana. Falar para você que essa live vai ficar salva aqui nesse perfil, mas depois eu transformo ela num vídeo que sobe para o YouTube também, e transformo também num podcast que daí dá para as pessoas ouvirem no Spotify ou no Deezer, tá bom? Agradecer você por disponibilizar esse tempo comigo aí. Faz uns dias que a gente está tentando fazer essa live. A todo mundo que assistiu a gente até agora. E é isso, cara. Boa estrada para vocês. Boas acampadas. Aproveitem e qualquer hora dessa, quem sabe a gente não se encontra por aí. Beleza? Pronto, valeu. Eu que te agradeço pela oportunidade. Valeu pela conversa. E é isso aí, tamo junto. Daqui a pouco eu tô na estrada de novo, hein? Você, quando quiser aparecer por aí, só trazer uma barraca. O resto eu tenho. Panela eu tenho para cozinhar, então não se preocupe, só traz a barraca. Show! Boa noite, gente. Boa noite para a Júlia aí também. E eu vou seguindo aqui vocês no seu perfil. Abração, Vitor. Boa noite. Tchau. Valeu, meu amigo. Valeu, um abraço.